Oi, meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer muito grande estar aqui novamente, desejando sempre o melhor a todos vocês e suas famílias e que consigamos, nesses minutos que a gente ficar aqui juntos, ter um momento de paz, de refazimento, de ligação com a espiritualidade superior, para que a gente consiga tocar as nossas vidas da melhor maneira possível e o quanto mais pudermos de maneira cristã. Nossa casa continua com as palestras online por questão de responsabilidade, né, com as determinações dos órgãos públicos, mas é muito interessante que a gente descobriu essa maneira de levar os ensinamentos de Jesus até diversos irmãos que por algum motivo não podiam ir até as nossas casas. Vamos então fazer a nossa prece inicial e antes dela, se vocês quiserem anotar o nome de alguém que esteja passando por dificuldades espirituais, anotem aí que a gente vai tentar lembrar desses nomes no início e no final da nossa conversa de hoje. Então, vamos cada um de nós arrumar uma forma confortável de assistir essa conversa de hoje, fechando os olhos talvez, lembrando da figura doce do nosso Mestre Jesus, de tantas palavras de encorajamento que ele nos deixou, de tantos ensinamentos que ele nos legou, a fim de que transformássemos a nossa vida anteriormente escura, agora num caminho iluminado, num caminho que nos leve mais rapidamente a Deus. Que consigamos, Pai querido, aprender e praticar todos os ensinamentos que Teu Filho e nosso querido Mestre nos deixou, com o único propósito, meu Pai, de chegar à felicidade futura por meio da obediência das Suas leis e do amor ao próximo. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, meu Pai, e que assim seja. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o dever. Esse tema está no capítulo 17, no item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Nós também utilizamos o livro Mãos Unidas, ditado pelo Espírito Emmanuel e escrito pelo Chico Xavier. Nós utilizamos o capítulo 33, cujo título é Dever e Compromisso. Também o livro Os Encontros e Desencontros do nosso irmão Richard Simonetti, na página 59, uma questão de repasse. Amigos, eu normalmente adoto uma prática de trazer a definição de qual seja o nosso tema, a definição do dicionário do nosso mundo físico e a visão dos irmãos da espiritualidade em relação ao mesmo tema. Então hoje eu peguei a definição de dever no dicionário Priberan da língua portuguesa. Ele diz assim: ter obrigação de fazer algo, ato que tem de se executar em virtude de ordem, preceito ou conveniência. Bem restrito, né? A definição de dever. Já para o Espiritismo, na visão de Leon Denis, diz assim: conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Então a gente percebe que na visão espírita o dever é muito mais amplo. Ele tem questões que vão muito além daquela simples ato de fazer alguma coisa que o dicionário do nosso mundo nos trouxe. O dever que cada um de nós carrega não é o mesmo. Cada um de nós tem um compromisso diferente. Isso por conta de como cada um levou as suas vidas passadas, das necessidades reencarnatórias individuais e dos planos para o nosso futuro. Isso é muito particular, não é igual para todos. Cada um de nós tem esses deveres específicos.
E como a gente consegue determinar as fronteiras desse dever? Onde ele começa? Onde ele termina? Onde a gente deve parar? Até onde a gente deve ir? Não é uma situação muito simples, não. É uma linha muito tênue, né? Onde a gente tem o dever, o compromisso, a obrigação e onde nós não devemos agir. Então vamos tentar ajudar nessa questão. Ele começa quando nossa atitude pode ameaçar a paz, a felicidade ou a tranquilidade de alguém. Ou seja, a gente não deve machucar ninguém por conta dos nossos atos. Isso como Jesus ensinou e exemplificou, não é verdade? Amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, quando a gente chegar no momento de invadir a integridade do próximo, a gente já percebe que o nosso dever começa ali, o dever de atitudes cristãs para que a gente não invada a privacidade e não invada o bem-estar dos nossos irmãos. E onde ele termina? Termina quando o nosso comportamento chega a um ponto que não gostaríamos que fosse feito alguma coisa com a gente. Então ele termina, como também disse Jesus, como nos ensinou, fazer aquilo somente que gostaríamos que nos fosse feito. Aí termina. Eu não posso passar desse limite, senão eu vou estar infringindo as leis de Deus. E estaria não respeitando o livre-arbítrio das outras pessoas. Então, cumprir o dever é respeitar direitos e escolhas dos outros. Como disse o nosso irmão Chico, aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, essa é a nossa obrigação, nossa função, ser cada dia melhor na nossa existência. Os deveres, como eu li lá aquelas definições, né, do Dicionário do Mundo e na visão do Leon Denis, a gente viu que os deveres do mundo eles são muito restritos. Mas será que eles não são importantes? Sim, eles são. A gente tem que cumprir com as nossas obrigações cotidianas. Só que os deveres espirituais, eles são muito mais importantes. Eles são muito mais relevantes para a nossa vida espiritual, porque eles são as expiações do passado. São as nossas más escolhas das outras vidas que estão agora à nossa frente, para que a gente possa refazer o que não fizemos bem feito e fazer direito aquilo que a gente não fez. São, então, muito mais importantes do que as coisas do mundo. No entanto, são os que mais são negligenciados. E por que isso? Porque os deveres do mundo, da vida cotidiana, facilmente as pessoas descobrem qual é o nosso dever. Mas os deveres espirituais são, às vezes, ocultos de todos os olhos físicos. Apenas nós, os espíritos superiores e Deus, nosso Pai, às vezes o sabemos. Não é verdade? E por isso eles são muitas vezes negligenciados, por causa do nosso atraso moral. Já que ninguém vê no mundo, então para que eu vou fazer? Só que aí que está o problema. A gente continuará assumindo compromissos com a vida futura, como hoje temos compromisso das vidas passadas. Então são as expiações das vidas passadas que hoje retornam como deveres morais, deveres espirituais. E todos foram assumidos com a divindade. Foram assumidos antes da nossa reencarnação. Nós assumimos lá na erraticidade. E hoje a gente está aqui para que a gente promova a nossa reforma íntima por conta do cumprimento desses compromissos que a gente assumiu no nosso processo reencarnatório. Então, as nossas expiações, elas devem nos servir como oportunidades. O dever é uma oportunidade de avanço. E a nossa irmã Joana de Ângeles, ela tem a seguinte visão: a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Então, os insucessos a gente não consegue mudar mais, mas eles estão aqui na frente para a gente alterar a forma como nós tratamos com eles em vidas passadas.
Essa é a oportunidade que a nossa irmã Joana de Ângeles se refere. Então, quais seriam esses deveres sociais? Como diferenciá-los dos deveres sociais? A linha é muito tênue, não é verdade? Essa linha, às vezes, é muito complexa de muitas pessoas definirem o que é um e o que é outro. Então, vamos tentar ajudar nessa questão. Os deveres sociais, normalmente a gente se impõe. São aqueles compromissos que a gente arruma na vida para ficar bem com a sociedade, fazer o politicamente correto, na verdade. São coisas assim que a gente acaba impondo para ficar bem aos olhos do mundo, né? São feitos no automático, muitas vezes não há carinho, muitas vezes não há prazer, não há amor em fazer, em tomar atitudes que a gente acaba tomando, mas a gente toma por ser imposto pela sociedade. Então, esses são os deveres sociais. Já os espirituais, não. Eles são muito íntimos, eles têm elevação espiritual quando são cumpridos. Vou tentar dar uma diferença da mesma situação, fazer uma diferença entre uma mesma situação. Digamos que tem uma pessoa que ela tem lá pais idosos, na verdade. Então, o que a sociedade cobra das pessoas? Que a gente cuide dos pais quando eles fiquem velhos. E esse casal, esse filho desse casal, melhor dizendo, vai lá toda semana visitá-los, mas assim, por pura obrigação, para ficar bem com os vizinhos, ficar bem com a família. Não sente prazer em ajudar seus pais. Faz sabe, é muito penoso para ele ir lá visitar os pais idosos. Então isso é um compromisso social, é para ficar bem aos olhos do mundo, né? Já quando a pessoa assume isso como um compromisso espiritual, como um dever a ser cumprido, isso brota da consciência da pessoa e é aceito pelo coração, é feito com resignação. Então, esse filho vai visitar os pais uma, duas, sei lá quantas vezes por semana, mas o faz com muito amor, o faz com carinho, o faz em agradecimento pelo que esses pais fizeram por ele durante a sua vida. Então, vejam a importância dessa diferenciação. O dever espiritual, ele é aceito, como eu disse, pelo coração, e ele nasce na nossa consciência. Então, quando ele é executado com carinho, com amor, ele fortalece o espírito. E com isso ele gera uma evolução espiritual e a aproximação da felicidade futura, porque ele é feito com caridade e tem muito amor nisso. Tem abnegação, tem devotamento. O Espírito Verdade, ele nos diz assim, ó, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, percebam que quando a gente faz essas coisas com caridade, a gente está cumprindo um dever moral, que é muito interessante para a nossa evolução espiritual. Como eu disse anteriormente, esses compromissos que a gente assumiu lá no nosso processo reencarnatório, antes da gente retornar a este planeta, eles são muitas vezes ocultos do mundo todo. Nem aquelas pessoas mais próximas de nós o sabem, né? Porque é uma coisa muito íntima. E muitas vezes, quando a gente os cumpre, ninguém fica sabendo, ninguém sabe das nossas lutas. E é muito difícil executá-los, porque, como eu disse, eles normalmente são expiações de vidas passadas. E isso é penoso para a gente. E a gente tem muita coisa que nos empurra para negligenciar os deveres morais. As facilidades do mundo, elas nos atrasam, elas nos atraem e com isso faz com que esqueçamos muitas vezes dos nossos compromissos morais, o que é muito triste, porque a gente não vai
é aproveitar os momentos e as oportunidades, como a nossa irmã Joana de Ângeles disse ali. Nós temos que lutar contra o orgulho, contra o egoísmo, né? E tudo aquilo que nos compraz, que tem tudo a ver com o nosso atraso moral, com a nossa deficiência, muitas vezes, da compreensão das leis de Deus e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E além das facilidades da vida a nos empurrar para o precipício, ainda nós temos aqueles irmãos desencarnados que nos obsediam. Claro que por culpa nossa, porque se a gente tivesse firmeza de propósito, a gente não abriria a porta para eles. Como nós os infelicitamos no passado e ainda não temos uma conduta reta no presente, a gente os atrai. E como eles não conseguiram nos perdoar, eles querem ver as nossas quedas. Então nós temos dois problemas: as facilidades do mundo e as obsessões dos nossos adversários do passado. A gente vê como é difícil então vencer esses compromissos morais. E eles não há testemunha quando a gente consegue. Não adianta esperar aplauso. É uma vitória muito solitária. Somente os espíritos superiores, Deus nosso Pai e a nossa consciência que vai saber o quanto a gente lutou e muitas vezes o quanto a gente venceu. Então não adianta ficar esperando aplauso por conta do dever cumprido. O Buda, ele diz o seguinte: faça a sua parte, independente do reconhecimento, porque a maior recompensa será sempre a sensação de dever cumprido e consciência limpa. Então é com isso que a gente tem que se preocupar, única e exclusivamente com o nosso dever cumprido e a nossa consciência limpa, não em reconhecimento do mundo, porque isso não vai agregar absolutamente nada na nossa caminhada espiritual. Entendido isso, essa diferença dos deveres espirituais e sociais, essa complexidade que é vencer esses compromissos que a gente assumiu, né? Vamos tentar agora nos ater ao que nos é devido, aquilo que a gente precisa fazer, como que a gente precisa cumprir essas obrigações morais que a gente tem em nossas vidas. Quando a gente faz isso, com resignação, com aceitação do nosso coração, e quando vem daquela consciência limpa, a gente prova que a gente ama primeiro o Criador, que ama depois as criaturas e, por fim, amamos a nós mesmos. O que isso quer dizer? Que a gente deixou o orgulho e o egoísmo de lado e estamos seguindo com o altruísmo, conforme Jesus realmente espera que sigamos. E aí, a gente tem, como eu disse, nos ater àquilo que nos é próprio, aquilo que a gente tem que fazer. Não que a gente tenha que esquecer as outras pessoas, claro é que a gente precisa ajudá-la, porque o bem precisa ser propagado e a gente precisa realmente ajudar os nossos irmãos em piores situações. Mas a gente não deve roubar as expiações alheias. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Há pessoas no mundo que acreditam que os seus deveres com Deus é salvar almas. E aí o que acontece? Não salva ninguém e também não se salva. Ou seja, perdem a encarnação e ainda atrapalha das outras pessoas, porque lhes tirou o livre-arbítrio, lhes tirou a decisão de agir. Isso não é bom para ninguém. Volto a dizer, auxiliar a gente precisa sim, mas auxiliar com respeito ao livre-arbítrio das pessoas, sem roubar o sofrimento desses irmãos. Isso é uma frase budista. Eles dizem assim: não roubar o sofrimento alheio. O que significa isso? Por exemplo, a gente agora está nessa campanha de vacinação, respeitando quem não queira se vacinar, mas assim, em linhas gerais, a vacina é aquela que vai imunizar o corpo, né? Então nós temos em casa lá uma pessoa que tem medo
da picada da agulha. Aí eu falo, não, eu vou lá e tomo no seu lugar. Então eu roubei o sofrimento dela e, contudo, eu não melhorei a minha situação, porque eu já tomei a vacina que eu precisava, e ela ficou sem imunidade. Ficou sujeita a tudo que vem acontecer de bom ou de ruim com o seu organismo. Então a gente não deve roubar as expiações alheias. Não há terceirização. Eu não posso terceirizar as minhas e também não posso pegar a dos outros, porque aí a gente não ajuda absolutamente a ninguém. O dever é uma questão pessoal. A Madre Teresa, ela diz assim, ó, o dever é uma coisa muito pessoal, decorre da necessidade de entrar em ação e não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer coisa. Então é assim, a gente deve ajudar pelo exemplo, pela palavra, mas jamais fazer o que é atribuição de outra pessoa. Então, como eu disse, as ações elas são individuais. Não no sentido de ser individualista e egoísta, não. Elas são individuais quanto à sua execução. Né? A caminhada é pessoal. Então, hoje, se a gente sofre, é porque a gente agiu errado ontem. Agora, se a gente quer não sofrer amanhã, a gente tem que agir certo hoje. Mas não basta não fazer o mal. A gente precisa fazer o bem, cumprindo o nosso dever e cumprindo os nossos compromissos. Tudo isso com renúncia às facilidades da vida, sufocando o orgulho e sufocando o egoísmo, por amor a Deus. E essas atitudes, como eu já disse, elas vão robustecer o espírito e, por consequência, nos elevar espiritualmente, nos aproximando da felicidade, fazendo com que estejamos mais próximos de Deus, nosso Pai. Então, o cumprimento cristão do nosso dever é semeadura para um futuro com certeza mais feliz do que o presente. A gente viu então que é muito complicado vencer, é muito complicado cumprir tudo que a gente assumiu. Não é fácil. Eu sei disso, todos nós sabemos, mas também o nosso Pai o sabe. E por isso que Ele nos reconhecerá quanto mais difícil for a nossa luta. Ele nos espera e Ele sempre nos agradece, Ele sempre nos abraça, Ele sempre nos recompensa quando a gente cumpre retamente o nosso dever. Ele reconhece o nosso esforço. O Emmanuel diz o seguinte: confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Então é isso. A gente tem que nos preocupar com os nossos deveres, tentando auxiliar os irmãos, mas não tentando poupá-los dos próprios deveres. Aí a gente então tem que lembrar de fazer as coisas de forma cristã. O que é fazer de forma cristã? É renunciar ao orgulho e ao egoísmo. É lembrar que os nossos irmãos estão em situação piores do que a nossa. E aí, com certeza, o Pai vai nos abraçar. A gente pode, então, escolher avançar ou cair mais uma vez, nos preocupando em olhar a vida dos outros e esquecendo a nossa própria e as nossas obrigações espirituais, muitas vezes negligenciada por conta de se julgar uma pessoa melhor que as outras e achar que tem condições de resolver todos os problemas do mundo, não conseguindo nem resolver o próximo. E aí não consegue transformar o hoje triste num amanhã feliz. Hoje repete a tristeza do ontem, que mais uma vez se repetirá amanhã, por pura inclinação à tendência inferior, por pura falta de firmeza moral, por puro egoísmo, por puro orgulho, esquecendo tudo que o nosso mestre fez questão de nos ensinar. E a gente não pode dizer que nós não temos as condições. Nós já temos sim. Nós já aprendemos um pouco. Nós temos os ensinamentos do nosso mestre Jesus. Nós temos
os enviados de Deus, nosso Pai, nos intuindo para o melhor caminho. E nós temos a benevolência do nosso Pai. O que nós temos que fazer é pegar tudo isso e colocar em ação, colocando os nossos pés para andar, porque o caminho só se faz caminhando. O caminho não se faz só com a teoria, só com o conhecimento. Como disse a Madre Teresa, é preciso ação para que o dever seja efetivamente cumprido. Porque o caminho reto, como a gente viu, ele recompensa. O Pai nos abraça quando a gente segue no caminho mais reto. A nossa irmã Hermance Dufour, ela disse o seguinte: caminhe um dia após o outro, na certeza de que Deus o espera sempre com irrestrito respeito por suas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã você seja melhor do que hoje, para a sua própria felicidade. É o que o Pai quer, que nós sejamos felizes. Só um segundo, a irmã Dufour, ela tem um livro chamado Lírios da Esperança, que foi escrito pelo médium Vanderlei, que, na minha modesta opinião, é um livro que todos que estão no caminho espírita deveriam ler. Tem muita coisa interessante lá para ser lido. É um livro bastante grande, mas é um livro que a gente não pode deixar de ler, na minha opinião, logicamente. Os deveres espirituais, então, queridos irmãos, eles são, como eu já disse algumas vezes, de extrema importância para a nossa evolução espiritual. E esses compromissos, eles estão sempre, eles são sempre mais visíveis, eles são sempre mais latentes com aqueles que estão mais próximos de nós, com aqueles que Deus colocou sobre nossa tutela ou simplesmente vivem ao nosso redor. Esses precisam de bom exemplo. Esses estão esperando de nós o cumprimento reto dos nossos deveres para que eles também aprendam a cumprir os seus. Então, é por demais importante que a gente seja reto em todos os locais da nossa vida, mas é muito mais importante aos próximos, porque esses copiam muitas vezes as nossas ações, não só as palavras. Aliás, se presta mais atenção nas palavras, se presta mais atenção nas ações do que nas palavras. Os bons exemplos solidificam o aprendizado. Eles deixam a palavra em harmonia com a ação. E é isso que os que nos cercam precisam. E a gente sempre agir com eles com caridade, com humildade, com amor, para que eles entendam que não são fardos em nossas vidas, para que eles entendam que são irmãos queridos, para que eles entendam que são extremamente bem-vindos no nosso convívio. Assim, esses irmãos também vão entender que é assim que eles devem agir com as outras pessoas. E nosso Pai, como nós agimos com humildade, com amor, é isso que Ele nos dará em troca também. Ele é justo, então nós teremos tudo na medida em que damos. É assim que funciona, não há como. Então não se consegue ensinar alguma coisa se não se pratica. Nós temos que harmonizar o que a gente fala e o que a gente faz, para que todos entendam que não são apenas palavras, mas são sim conhecimento e prática no caminho reto, que todos possam seguir os bons exemplos e possam aprender com esses bons exemplos. O nosso irmão Gandhi, ele diz o seguinte: felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Então veja só, além da gente propiciar felicidade aos outros, nós propiciamos a nossa também. É muito interessante isso. A gente não ajuda só os outros, a gente, via de regra, ajuda muito mais a nós mesmos, né? Eu falei dos mais próximos, né? E, logicamente, que esses mais próximos estão os nossos deveres, os nossos compromissos com o grupo familiar. É muito importante que a gente faça tudo o que a gente tem que fazer dentro da família com respeito, com harmonia,
com serenidade e sempre com pensamento cristão. E a nossa consciência é o nosso grande guia. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica cansado de alguma coisa dentro de casa. A gente quer pegar a mala e sair para o mundo. E muitos dizem, vou ser feliz. Mas aí a consciência nos cobra. Fala, não, você precisa ficar ali. Então, quando a consciência nos diz isso, é porque os nossos compromissos familiares assumidos na espiritualidade ainda não foram completados. Então é bom que a gente fique, porque senão a gente vai ter que retornar numa segunda vez para fazer o que a gente já poderia fazer hoje. Fora de casa também, às vezes a gente não tem paciência com algum irmão, às vezes a gente não aguenta o convívio de uma certa pessoa e quer logo abandonar. Mas o que a gente faz? A consciência, melhor dizendo, cobra que a gente fique no convívio dessa pessoa. Isso quer dizer que a gente ainda precisa permanecer perto desse irmão, porque ambos precisam dessa convivência. Ambos precisam. Talvez a gente precisa de paciência em alguns casos, e aquele irmão que a gente está sendo paciente precisa do aprendizado. E a gente também não é pessoa fácil, né? Falar do que os outros são difíceis é muito simples, mas nós também somos bem complicados. Quantas pessoas têm que ter paciência com as nossas atitudes, né? Por que eu disse que a consciência cobra isso? Porque a consciência tem a exata noção da lei de causa e efeito. A nossa consciência sabe exatamente o que a gente assumiu na espiritualidade e o que a gente deve fazer. E por que está isso na consciência? Porque é por meio dela que os bons espíritos se manifestam, nos lembrando dos nossos compromissos reencarnatórios, dos combinados reencarnatórios que agora estão aqui na nossa frente em forma de expiação e de oportunidade para que a gente dê passos largos no caminho da nossa felicidade. Então, as expiações da presente encarnação, elas são, como eu já disse, as oportunidades da gente refazer o que não fez direito. Não é verdade? Sobretudo dentro de casa, porque é lá que reside os nossos maiores compromissos. A consciência, ela nos indica, então, o dever a ser cumprido. E olha o que o Allan Kardec diz. Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Dê ouvido a ela, porque ela só lhe dará bons conselhos. É isso que a gente falou. A consciência é o nosso guia. A consciência, de fato, sabe o que a gente precisa fazer. Então, quando a gente, por egoísmo, pretender tomar uma atitude e a consciência indicar outra, seria muito bom que a gente seguisse a voz da nossa consciência. Então, nós estamos no caminho da espiritualidade, mas, contudo, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Nós temos coisas a resgatar com as leis de Deus, sem dúvida. Mas também a gente tem algo para ensinar. E aqueles irmãos que estão próximos a nós estão esperando isso da gente. Estão esperando um bom comportamento. Estão esperando paciência, humildade e resignação da nossa parte, né? Lá no começo, quando eu diferenciei o dever do mundo e o dever espiritual por meio da definição do Leon Denis, do Espírito Leon Denis e do Dicionário Priberan, deu a impressão que eu releguei os afazeres do mundo numa condição mínima. Não, eles são importantes também, mas a gente tem que entender que os compromissos espirituais são muito mais importantes. A gente não pode deixar de cumprir nenhum nem outro, mas, sobretudo, espiritual, a gente tem que nos esforçar demais para cumpri-los, né? Claro que a gente tem que buscar a remuneração justa para que a gente possa nos sustentar e sustentar aqueles que ainda dependem de nós. Mas a gente não pode esquecer, que a remuneração do cumprimento do dever espiritual não vai, o mundo, né, o salário desse cumprimento espiritual,
o mundo não vai corroer jamais. A inflação do mundo não atinge essa remuneração que o Pai nos dará pelo cumprimento reto dos deveres assumidos. Todas as tarefas exigem dedicação, todas. A do mundo, só que as espirituais elas vão além da simples dedicação. Elas requerem, como eu já afirmei e volto a dizer, elas requerem resignação frente aos desígnios do Pai. Elas requerem sufocamento do orgulho e do egoísmo. Ela requer submissão às leis de Deus. Ela requer reto cumprimento dos ensinamentos de Jesus. Então, os nossos combinados reencarnatórios, eles vão além da simples dedicação. Eles ultrapassam o limiar da dedicação. E como diz o André Luiz, se a gente quer a felicidade, olha só o que ele diz: toda pessoa que serve além do seu dever encontrou o caminho da verdadeira felicidade. Interessante, e é isso mesmo. Quando a gente faz as coisas de forma despretensiosa, sem esperar nada, a gente fica feliz, a gente está no caminho da felicidade. Isso sem dúvida. Para encerrar, queridos irmãos e minhas irmãs, eu trouxe duas frases aqui que resumem essa questão dos compromissos, né? O André Luiz diz assim, quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. O Emmanuel, por sua vez, fala: o dever cumprido é a melhor maneira de fazer da própria consciência o mais alto lugar de repouso. O Emmanuel lembra da consciência, né? Ele lembra porque é ela que vai nos cobrar o caminho reto, o cumprimento dos deveres que nós assumimos lá no plano antes da gente retomar a vida carnal. Meus irmãos, eu espero que todos estejam bem, que a nossa conversa tenha aberto os olhos para aquilo que talvez a gente não esteja fazendo como deveria. Que a gente possa, então, dessa maneira, refletir a respeito do que a gente deve, de fato, fazer e o que a gente vai fazer. O que a gente vem fazendo, melhor dizendo. Porque disso depende a nossa felicidade futura. Ou então, a gente volta para o passado sem ter tirado proveito que a gente poderia ter tirado dessa nossa encarnação. Ok? Muito obrigado por terem me assistido. Que Deus abençoe suas famílias. Vamos fazer então a prece de encerramento. Senhor meu Deus, Jesus, meu Mestre querido, espíritos, amigos voltados para o bem, nossos anjos guardiões, peço humildemente, queridos irmãos, que as pessoas que estão listadas agora sejam lembradas pela espiritualidade e que as conforte, não importa de que lado da vida estejam agora. Abençoe, Pai, todos os nomes que são levados nas vibrações das nossas casas, que esses espíritos sejam fortalecidos. Abençoe também seus familiares carinhosos, que se lembram deles com amor. Abençoe as nossas casas, meu Pai. Abençoe o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade. Que todos os governantes entendam que são servidores do público, meu Pai amado, e que eles governem em favor da população. Que eles governem, Pai, para o melhor de todos. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, que Deus vos acompanhe, que abençoe vocês, suas famílias, e que em breve possamos nos encontrar aqui novamente. Fiquem em paz e até uma próxima.